Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos hoje estar lendo o capítulo 8. Esse capítulo eu vou dividir em dois vídeos e o título desse capítulo é 24 princípios das epístolas a respeito de dinheiro, dar e receber. Sou um grande advogado do Novo Testamento, especialmente das epístolas. Durante meus anos de ministério, tentei guardar todas as Bíblias que porventura usei. Uma foi destruída pelo bolor no armazenamento, mas tenho todas as outras. Se todas elas forem examinadas, será constatado que as páginas finais, as das epístolas, foram mais manuseadas do que as restantes. Não me interprete mal. Leio e ensino a Bíblia como um todo, do início ao fim. Mas há muitos anos descobri que as epístolas ou as cartas aos apóstolos, aliás, dos apóstolos, falavam comigo de maneira direta e precisa. Elas foram escritas para os cristãos, e isso me inclui. Portanto, decidi viver norteado pelos ensinamentos das epístolas. O Antigo Testamento foi a Bíblia inteira por séculos. Era a Bíblia citada por Jesus em seu ministério terreno. O Antigo Testamento é valoroso para mim, porque me ensina sobre Deus, sobre a história antiga do mundo e como Deus lidou com os seus escolhidos, os judeus. Ele contém a lei, os livros dos profetas, os salmos e os provérbios. Aprecio o Antigo Testamento e tiro benefícios dele, mas não foi escrita para mim. Os 4 evangelhos são tremendos, pois registram o ministério e os ensinamentos de Jesus. Lendo os registros, sei sobre o nascimento do nosso Senhor, as suas viagens, os seus milagres e ensinamentos, as suas orações, a sua morte e ressurreição. Os evangelhos apresentam o plano de salvação e a grande comissão de Cristo para evangelizar o mundo. Eu amo os evangelhos, mas eles foram escritos para o meu benefício, não endereçado a mim. O livro de Atos dos Apóstolos contém a história detalhada da primeira igreja cristã. Fala sobre os primeiros cristãos que receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes e as igrejas estabelecidas pelo mundo conhecido da época. Mas, novamente afirmo, Atos foi escrito para o meu proveito, mas não endereçado a mim. No entanto, quando leio as epístolas, vejo que elas foram escritas para a igreja, para as pessoas salvas que tentam viver diariamente de acordo com os ensinamentos do Senhor. Essas cartas proporcionam os ensinamentos de que eu preciso para entender as circunstâncias, as orientações, a direção e correção para que eu possa usar em minhas situações. Todas as vezes que eu as li, tive a sensação de que o autor foi movido pela inspiração do Espírito Santo, olhou através dos séculos, viu-me lutando para achar o meu caminho e disse: vá nessa direção, siga esse exemplo. Apenas para termos certeza de que as epístolas estão dirigidas a nós, muitos apóstolos enfatizaram que escreviam para uma audiência maior do que os seus endereçamentos originais. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo endereçou a carta dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse, em todo lugar, inclui a mim e você. E sua carta aos santos de Éfeso, Paulo também inclui e fiéis em Cristo Jesus, Efésios 1:1. Obrigado, Deus, estou tentando ser fiel, não é? Portanto, essa carta foi escrita para mim. O apóstolo Tiago endereçou a sua carta às 12 tribos que andam dispersas, Tiago 1:1. Pedro endereçou sua carta aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1. Por isso, para mim, as epístolas são um pouco mais especiais. Sinto que seus ensinamentos têm grande relevância para nós hoje em dia, como membros do corpo de Cristo. Sempre achei que o ensinamento das cartas são diretos, claros e sem sombra de confusão.
Nesse capítulo inclui 24 princípios das epístolas relacionados ao tópico de dinheiro, da doação e da prosperidade. O que os apóstolos têm para dizer é tão claro que requer poucos comentários. Portanto, a maioria dos textos segue as escrituras, às vezes comparo duas ou mais versões da mesma passagem. Vamos iniciar agora os 24 princípios. Então, número 1. Os cristãos não são capazes de dar coisa alguma que não tenha origem em Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 35. A versão de Montgomery, do versículo 35, diz: quem primeiro deu a ele para receber pagamento de volta? Isso torna claro que não devemos exigir de Deus que nos dê de volta o que queremos. Deus, em sua graça, já proporcionou tudo para nós. O Antigo Testamento fala sobre Davi, que queria ver o templo construído para Deus e de como ele juntou uma generosa oferta de sua riqueza pessoal e da prosperidade do povo de Israel. Eles amassaram uma enorme quantidade de ouro, prata, pedras preciosas e de outros materiais necessários para a tarefa. Então Davi fez uma oração fervorosa. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é. Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome de tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos, Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 ao 14 e 16. Lembre-se também de que em 1 Coríntios 10, 26 e 28, Paulo declara que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento reconhece que Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Dar alguma coisa a Deus não significa que alguém deve arrogantemente exigir que ele dê alguma coisa de volta. Além do mais, dar deve ser um ato de louvor e reconhecimento de que a nossa doação foi originalmente criada por ele e dada a nós. Por isso, a atitude adequada para dar é a de dar louvor e gratidão. Número 2. Alguns cristãos operam na graça especial de dar. Vamos ler Romanos 12, do verso 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Esses não são ofícios ministeriais, como aqueles listados em Efésios capítulo 4. Mais que isso, eles são simplesmente inclinações encontradas em certos cristãos que se baseiam na graça extra em determinada área. Por exemplo, todos os cristãos são chamados por Deus para serem misericordiosos, mas alguns têm uma graça extra na área de dar. Número 3. Os cristãos são chamados para serem diligentes no trabalho.
Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. A versão Montgomery desse versículo declara: em sua diligência, seja livre da preguiça. Enquanto o apóstolo Paulo toca nesse ponto importante, o livro de Provérbios está cheio de admoestações que se aplicam a cada um. Cristãos não podem esperar prosperidade se não forem diligentes e responsáveis em desempenhar suas tarefas na vida. Número 4. Os cristãos são chamados para serem responsáveis diante das obrigações financeiras. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Romanos 13, do verso 6 ao 8. A versão Weymouth, do versículo 8, diz: não deixe débito sem acerto, a não ser o débito permanente do amor mútuo. Número 5. Os cristãos têm o dever de se apoiar financeiramente àqueles que os têm abençoado espiritualmente. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Romanos 15, da versão do verso, 25 a 27. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6,6. A tradução Phillips para Gálatas 6,6 diz: o homem sob a instrução cristã deveria estar desejoso em contribuir com o seu sustento do seu professor. Número 6. Os ministros têm o direito de receber auxílio financeiro pelo trabalho no ministério. Não temos nós direito de comer ou de beber? Não temos nós direito de levar conosco como mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolheremos as carnais? A versão Williams declara: se nós plantamos a semente espiritual em vocês, não seria muito bom para nós colhermos o apoio material de vocês? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desses direitos, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 4 ao 15. Perceba que Paulo enfatiza que o ministro tem o direito de receber recebeu apoio financeiro, ainda que em uma situação particular Paulo tenha escolhido abdicar desse direito para não ser acusado de abusar dele. Ele expôs o ponto em que ele e os outros ministros merecem serem apoiados.
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. A versão Williams, do versículo 17, declara: os anciãos que fazem seus deveres, assim como sendo considerados merecedores, 2 vezes mais o salário que eles ganham, especialmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino. Número 7. O amor deve motivar o ato de doar. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, verso 3. A tradução na linguagem de hoje declara: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. 8. Os cristãos devem praticar uma doação consistente e sistemática. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 1 e 2. O versículo 2, segundo a tradução Norli, enfatiza que a oferta de cada um deve ser segundo a sua capacidade financeira. A Bíblia Viva diz: o montante depende de quanto o Senhor tem ajudado a você a ganhar. 9. Dar é uma graça que pode ser exercitada no meio das situações desafiadoras. Isso reflete uma vida entregue a Deus e está enraizado na pessoa e no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, vos fazemos o conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedimos-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram, como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso com quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 9. O versículo do 2 da Nova Bíblia Inglesa declara: os problemas pelos quais eles têm passado os têm provado duramente, mas apesar disso, eles têm sido exuberantemente felizes. Das profundezas de sua pobreza, eles têm se mostrado abundantemente mãos abertas. Número 10. Deus quer que todos nós façamos a nossa parte, carregando o peso de dar. Mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14 e 15. Nessa passagem, Paulo é específico em endereçar esse tópico aos cristãos prósperos para ajudar os que estão em luta, mas o conceito de igualdade também tem outras aplicações. Deus quer que todos façam a sua parte na igreja,
Infelizmente, em muitas delas, uma minoria fiel supre financeiramente, enquanto outros que podem dar são aproveitadores. Por causa da diferença de rendimentos, as pessoas dão diferentes quantias, mas Deus quer membros que tenham o mesmo comprometimento. Número 11. Os ministros devem ser éticos e acima de qualquer repreensão no cuidado das finanças da igreja, evitando isto que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 20 e 21. Na Nova Bíblia Inglesa, o versículo 20 diz: nós queremos nos guardar de qualquer crítica do uso desse generoso presente. Na Nova Versão Internacional, o versículo 21 afirma: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é certo, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.